Fala pessoal, estamos aqui de novo para abordar algum tema que engloba questões técnicas, jurídicas, com questões de liderança e gestão no nosso dia a dia, que é como é tão importante, né, tanto o pessoal de relações governamentais, o pessoal da área jurídica, se envolverem no negócio, né, e entenderem do negócio de onde você atua, onde você trabalha. Essa semana nós tivemos uma semana extremamente intensa, né? Entre sai ou não sai do Guedes, reforma administrativa, uma reforma administrativa que reformou, mas não reformou tanto. Nós tivemos também aí a questão do home office novamente, a revogação da portaria que colocava a Covid como uma doença ocupacional. Foi tão intensa e eu queria aproveitar esses dois últimos temáticas, né, do home office, que a gente já vem abordando há algum tempo, e essa questão da portaria do Covid, para a gente discutir um pouco o quanto isso merece uma atenção, tanto dos profissionais de RH, dos líderes e também das pessoas que atuam na área jurídica e da Digegov por causa das políticas públicas que estão impactando as empresas nessas questões, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente não sabe ao certo o fim disso. E por quê? Essa semana, no começo da semana, saiu uma matéria no dia 30 de agosto na Folha de São Paulo sobre home office ao novo indicador de desigualdade no Brasil. É interessante a matéria porque assim, a pandemia forçou a questão do home office. Quem trabalhou na reforma trabalhista em 2017, se eu não me engano, a gente teve aí uma batalha, né, que muito se tentou a incluir questões de home office na reforma trabalhista e a resistência foi enorme. É um ponto super interessante, porque a pandemia veio e colocou o home office goela abaixo. E veio um teletrabalho na CLT. E isso a gente não pode se confundir o teletrabalho como home office. E aí, quando vem uma matéria como essa, fazendo uma análise um pouco de mercado, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro porque realmente sim, né, o home office é uma novidade para muitas pessoas. E para um bom home office, principalmente para quem trabalha remotamente, depende de acesso a arquivos, depende muito da internet para reuniões e tudo mais, você tem uma necessidade de uma estrutura na residência que é importante. E aí entra um ponto que a gente vem abordando, e eu já em acho que uns 2 artigos, publicações que eu fiz na internet, eu falei muito que tinha que tomar muito cuidado nessa questão da implementação do home office neste momento. Por quê? Porque nós estamos vivendo um home office um pouco diferente do que era o home office normalmente conduzido pelas empresas, né? Por quê? Quando nós vamos para uma residência, hoje ainda tem lugares que, por exemplo, não podem entrar prestadores de serviços onde a pessoa mora. Então, se essa pessoa costumava ter uma babá ou ter uma empregada, tem pessoas que ainda não estão, em decorrência do próprio medo do vírus, não estão utilizando desse serviço. Então, quando ele está em home office, ele não está totalmente focado ou livre para aquele seu trabalho, né? Como antigamente, quando ele ia para o home office, ele fazia um home office durante a semana, ele normalmente tinha o filho na escola, ou tinha uma babá, ou tinha uma empregada, ou tinha uma faxineira. Então, assim, a rotina mudou muito, né? E aí, além disso, nós temos toda uma educação sobre a questão do home office, que é você ter os horários pré-estabelecidos, você ter não só o foco, mas você ter uma rotina criada para isso dentro da empresa, que de certa forma é uma mudança interessante, porque, por exemplo, está tendo muita gente falando da efetividade, né, que ganhou eficiência com o home office. Por quê? Normalmente, né, principalmente em empresas grandes, que você tinha salas de reuniões diferentes, entre sair de uma sala de reunião e entrar na outra, toma um café, bate um papo com alguém, de certa forma isso até era tirava um canal de, vamos dizer assim, do estresse, né? Você dá uma aliviada daquela reunião que você saiu. Hoje você termina uma call ou uma meeting e você já na sequência já está entrando em outra, então às vezes você não tem um intervalo. Está sendo muito comum pessoas que você trocou mensagem por WhatsApp por uma questão, ela não consegue te atender naquele momento, passa o dia, ela esqueceu de responder aquilo. Então essa questão de gestão está sendo super complicada. E o que isso tem a ver um pouco com a questão jurídica, né? Tem a ver que tem essa questão de você discutir a questão da saúde dos seus empregados, né? As doenças ocupacionais, como que elas vão ficar
para as pessoas que, por exemplo, estão sofrendo mais pressão, estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo de depressão pela cobrança, e o papel da liderança está sendo fundamental para administrar isso. E quando eu falo da revogação da portaria do Covid, nós também temos um ponto interessante, né? Porque quando você coloca a Covid como uma doença ocupacional, eu acho que a revogação, do meu ponto de vista, ela foi acertada, e com certeza teve muito trabalho de representantes das empresas na atuação com relações institucionais, governamentais, nesse trabalho junto ao Ministério, para levar dados para que eles pudessem fazer essa mudança, porque assim, você tem vários tipos de vírus atualmente que possam trazer alguma enfermidade para nós, e eles não são enquadrados como doenças ocupacionais, né? Então, por que o Covid você traria? Principalmente porque teve negócios que não podiam parar, como o setor industrial, não fazia sentido. Mas, além disso, como que você controla? Porque uma doença ocupacional, você pode, ao longo do prazo, vamos pegar um exemplo de uma LER, ou uma doença que você não tenha gravidade, a empresa tem alguns procedimentos que ela pode adotar para evitar que você não tenha uma doença ocupacional, né? E existem os EPIs e tudo mais. Com a Covid, que é um negócio tão novo, que mal os testes estão sendo 100% efetivos, né, para dizer que você tem o tal do falso negativo, etc., como é que você pode jogar uma oneração dessa para o mercado? Imagina então quem está em home office, como é que você vai controlar que teu funcionário ele está adotando todas as medidas necessárias, né, que vai desde você, por exemplo, no delivery, requentar a tua comida para poder matar o eventual vírus que veio numa pizza que a pessoa foi jogar azeitona que não é assada na hora e pode ter contaminada, que ele fez isso no momento que ele foi comer. Então, assim, foi muito louco. Então, tudo isso demonstra que até para essa questão do home office existe ainda uma necessidade de você ter um projeto, ter um estudo, e a participação dos empregados é muito importante. Essa questão da desigualdade, ele também traz esse retrato, né, das responsabilidades. Porque se você tem não só a desigualdade, questão econômica mesmo, mas a questão de estrutura. Muitas vezes as pessoas moram em apartamentos pequenos, não estavam acostumadas a trabalhar em espaços pequenos, a casa não estava preparada, questões da própria saúde ocupacional, de posicionamento na cadeira para falar, para você fazer uma meeting, a altura que tem que estar a câmera, a altura do computador, teclado, cadeira. Tem tanta coisa que pode causar LER, né, que é o mais comum, dependendo da posição, pessoa trabalhar no sofá, trabalhar na cama. Então, assim, tem todo um projeto, e você escutar as equipes é muito importante. A gente tem notado, algumas empresas têm feito algumas consultas internas, pesquisas, e os resultados têm sido surpreendentes. Quando a gente imagina que vai vir um resultado tipo, eu prefiro o full time de todos os dias da semana como home office, nós estamos se surpreendendo em alguns resultados, porque tem vindo 1, 2, até 3 vezes na semana, mas de todos os dias ninguém quer. Esse fato de você sair, ter o contato também faz diferença, é uma forma de você aliviar. Quando vocês entenderam como tem uma mescla de questão de saúde, a questão da própria portaria e a questão do home office em si, como tudo isso é casado, e tudo isso eu estou trazendo porque como é importante, não só a questão técnica, a visão jurídica, a questão, por exemplo, institucional, que tem que ser trabalhada com os funcionários, o RH também olhar o projeto de como ele vai fazer e aderir isso, que não dá para a gente simplesmente sair no calor de fazer no home office para todo mundo. Com o início da pandemia, não teve outra forma do que implementar ela de uma forma urgente, né? E aí com isso você teve pessoas que foram se adaptando. Mas aproveitar dessa experiência e transformá-la num projeto onde você vai poder desenhar e você vai conseguir entender qual é a realidade do seu negócio e dos seus funcionários, agora é o momento, porque a gente já tem o exemplo de como estava sendo, analisar como é que está a saúde do seu funcionário, e aí a questão psicológica é importante. Então o papel da liderança, de como lidar, a forma de cobrança é muito diferente de uma forma de cobrança que você faria pessoalmente, de estar ali, cara, cadê o negócio, ele entregou. Às vezes numa vídeo, no WhatsApp, a forma de você cobrar pode soar para outra pessoa de uma forma muito negativa, ou ela se sentir pressionada demais. A gente tem escutado muito relato de gente que fala, cara, tô trabalhando mais, porque aí tem essa questão que como o ambiente ainda não é um ambiente normal, então assim, tem muita gente que as crianças não tá tendo escola, então tá em casa, e aí a pessoa fala, eu vou começar a fazer depois da meia-noite, depois que meu filho dorme 10, 11 horas, eu sento no computador para fazer. Então daí essa pessoa acaba indo dormir tarde, ela acorda cedo, daí ela já tem uma outra rotina que ela normalmente não teria.
que é desgastante para quem tem filho ou para quem tem que cuidar da casa, e antes terceirizava isso e hoje não está podendo. Então, assim, a empresa tem que trazer esses elementos, e aí muito essa questão da experiência do usuário, que é muito utilizado nas startups, para aplicativos, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, escutar o outro, é um caminho muito positivo, independente do tamanho. As empresas grandes têm trabalhado essas questões ágeis, essas metodologias novas, mas ela é importante também que os próprios profissionais técnicos também tenham isso, né? Então, quando você vai dar um parecer jurídico, você vai levar uma demanda para um deputado ou uma associação para poder representar você, você trabalhar o entendimento com dados, com essa colocação, com uma pesquisa, ela ajuda demais para a tomada de decisão e entender. A gente tem que mudar o posicionamento que nós tínhamos, né, de, é mais fácil negar, não, olha, isso aí pode dar doença ocupacional, não vamos fazer, né, papel muito do advogado tradicional de simplesmente se apoiar na negativa ou naquilo que é mais conveniente para o advogado ter menos risco, como também a gente não escutar as pessoas, né, que é um grande problema político que nós temos, né, nós temos assim, milhares de projetos são distribuídos semanalmente no Congresso e a sociedade não nem pouquíssimas vezes escutada, né, só em temas assim extremamente relevantes. Então, assim, a gente começar a entender um pouco mais como funciona, como pesquisas como essa que mostram o impacto econômico, tem gente que não tem estrutura, não tem internet. Imagina essa pessoa tendo que ir para casa, começar a fazer um home office e ela não sentir, ela não ter essa cultura, né, de utilização, muita gente não sabe nem usar o computador. Então, assim, gente, é coisa pra caramba para se pensar, e o que eu quero trazer aqui é essa reflexão para você que atua nessa área jurídica, na área trabalhista, para você que atua nessa área de relações governamentais institucionais, que o institucional da empresa, para passar a mensagem, para as pessoas sentirem o que está acontecendo, o RH, né, que tem que fazer esse trabalho conjunto, que também é quem entende dessas dores do empregado e tem que trazer essas pesquisas, trazer esses elementos para em conjunto vocês trabalharem essa informação e trazerem a estrutura que for melhor para o seu negócio e para os seus empregados, que é você olhar produtividade, saúde e segurança. Isso é extremamente importante e dá para trabalhar isso em conjunto. O resultado sempre vai ser alcançado quando você tem uma boa estrutura montada e projetada. A gente tem muita mania no Brasil de ir implementando as coisas e ver o que vai acontecer. E muitas vezes tem a frustração. É normal hoje, com a inovação, você ir testando as coisas, elas darem errado e você vai corrigindo. Mas isso é de uma forma estruturada, não é de forma qualquer. Então eu tenho trazendo muito esse questionamento, principalmente para as lideranças, que são as pessoas que mais podem identificar essa questão. Os líderes, né, até pela pesquisa aqui, diz que você vê pelo nível intelectual, muitas pessoas de cargo de gestão estão se adaptando ou já estão na questão de home office. E esse desafio do líder, que tem um time grande, ou até tem um time de 2, 3, não precisa ser grande, mas saber lidar, escutar, a forma de cobrar, talvez vai ser diferente para cada um, não é igual numa reunião que você está numa empresa, que você está vendo, que você está no dia a dia vendo ele, acompanhando, você está de longe, você tem que pegar informação, você fica aquela sensação, pô, será que o cara está fazendo? Ele entregou, mas que horas que ele foi fazer esse trabalho? Pô, ele foi fazer 3 horas da manhã, pô, será que isso está sendo saudável para ele? Como é que a gente pode ajudar ele para fazer de uma outra forma? Está pegando alguma coisa que a gente pode ajudar? Então, essa preocupação é importante, porque depois pode ter as consequências das doenças ocupacionais, que vai ser uma grande discussão. A doença ocupacional do home office, como é que eu controlo? Como é que eu sei dessa ansiedade, se foi gerado ou não pela atitude do meu gestor, ou pela atitude de cobrança da empresa? Como é que eu sei se aquela LER... Eu dei todo o equipamento, vamos supor, tem empresas que estão mandando cadeira, toda a estrutura para trabalho de casa, né, suporte para computador, mandando monitor e tudo mais, mas como eu sei se ele está usando, que ele não pegou o notebook, está deitado na cama, né, escrevendo lá, ou que ele colocou o notebook no sofá e está naquela posição que fica a cabeça para baixo, como é que eu sei que isso não está acontecendo? Né? Como é que eu vou monitorar tudo isso? Por isso que é importante esse trabalho da liderança, porque uma coisa é quando está todo mundo no dia na empresa e você está olhando o seu funcionário lá, a sua equipe, o seu time, tá lá todo mundo, você conversa, interage, você sabe se o cara tá no dia bom, o cara não tá no dia bom, o cara brigou com a família, você vê que o pessoal não tá no dia bom e você consegue administrar. Isso não impacta na produtividade, mas o reflexo dessa mudança toda, dessa individualização que cada um tá no seu quadradinho, isso pode trazer consequências de saúde que vão refletir no seu negócio, nas entregas e pode refletir nas doenças ocupacionais. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, essas mudanças. Semana que vem vou escolher outros temas que estão acontecendo para a gente discutir e fiquem à vontade aí para comentarem, mandarem críticas, mandarem sugestões. Nós estamos aqui para isso, para trazer as reflexões, aprendermos juntos e quem sabe
conseguir cada vez mais melhorar a gestão e as áreas técnicas, jurídicas e relações governamentais institucionais. Valeu, galera!